Boa tarde. Vamos iniciar a aula da disciplina Processos Produtivos. Vamos apresentar para vocês o nosso planejamento semestral. O meu nome é Tânia Maria e a nossa aula está apresentada, o seu formato, no segundo slide. Nós vamos fazer em três etapas essa aula. Os primeiros 50 minutos serão informações nesse formato de uma apresentação dirigida. Nos 50 minutos subsequentes, vocês vão trabalhar no formato individual. Então, nesse momento, é muito importante também que a sala permaneça em silêncio, né, para a concentração individual de cada aluno. E os 50 minutos finais do nosso grupo, do nosso conjunto de 3 grupos de 50 minutos, vocês irão trabalhar em equipe. Passando agora para o slide 3, teremos qual é o objetivo da nossa aula. E é interessante checar ao final se a gente vai atingir esse objetivo. Nesse primeiro momento, será necessário conhecer a meta da disciplina, entender qual é a metodologia de ensino que vamos trabalhar, ficar claro para vocês como vocês serão avaliados, compreender a importância do trabalho em equipe. O engenheiro de produção precisa, desde as disciplinas iniciais, entender a importância desse trabalho de equipe. Os conceitos introdutórios da disciplina Processos Produtivos serão apresentados e a ideia e o formato das construções de mapas conceituais com ideias-chaves e construção de imagens vai ser apresentado aqui também. Caso vocês também façam a disciplina Administração Científica, vocês verão que essa metodologia será aplicada nas duas disciplinas. Partindo agora para o quarto slide, o que é que nós apresentamos aqui? Este slide foi retirado do projeto político-pedagógico de vocês. O projeto pedagógico do curso de Engenharia de Produção está disponível para vocês no site da universidade. O que é que nós fizemos aqui? Usualmente a gente divide 50% da disciplina para ser cumprido na primeira avaliação e os 50% dos conteúdos para a segunda avaliação. Isto pode variar um pouco. Eventualmente nós temos algum feriado que compromete o cumprimento de um cronograma inicial estabelecido. Então, a primeira avaliação, ela começa com um histórico e uma visão sistêmica dos processos produtivos e termina com uma separação do que é um processo discreto, do que é um processo contínuo. Nesse momento, nós damos uma parada na primeira avaliação, fazendo um estudo de caso em empresas. Além dessa divisão de 50% para cada avaliação, dentro da primeira avaliação e dentro da segunda avaliação, nós ainda fazemos uma nova divisão. Nós dividimos 25% para vocês serem avaliados no formato individual e 25% para vocês serem avaliados no formato em equipe. Só fazendo uma lembrança, essa divisão ela é análoga à divisão que a gente faz quando criamos disciplinas para a constituição de um curso de engenharia de produção. Então, para aprender, nós dividimos, nós departamentalizamos informação só a título didático. A segunda avaliação vai acontecer. Alguns temas, são exatamente 5 temas, então teremos a racionalização de processos e provavelmente até serviços profissionais, caso o cronograma possa ser cumprido por nenhuma mudança. O que é que faz um cronograma de uma disciplina mudar? Vamos supor que algum feriado seja antecipado ou postecipado, então a aula vai ficar antes ou depois do previsto inicialmente. A exemplo do que vocês já observaram em disciplinas anteriores, o engenheiro de produção ele trabalha muito com previsão e realização. Então aqui é um exemplo real de um processo produtivo. O processo produtivo tem como objetivo final, produto final, um aluno com conhecimento ampliado em relação ao conhecimento que ele iniciou a disciplina, ok? E o que é que acontece nesse momento de avaliação? Você tem a oportunidade de ser avaliado todos os dias. Vamos entender uma coisa. Primeiro assunto da primeira avaliação, histórico, conceitos e a visão sistêmica do processo produtivo. Isso é o assunto provavelmente mais simples, é a introdução, você só vai entender o que é um processo produtivo. Você passa por todos esses assuntos
e você conclui com um relatório de resultados. Mas o que é que vocês precisam entender de uma forma muito segura? Quando vocês forem montar os seminários das equipes, se vocês conhecerem os textos que estão postos aí, vocês terão condições de escolher melhor. Então, é interessante que vocês comecem a ler a partir de hoje sobre cada um desses 9 temas, 10 temas, e entender qual seria o tema que a equipe iria se identificar melhor. Além disso, para amarrar o fechamento dos 2 grupos de assuntos que vão ser trabalhados, nós vamos fazer um estudo de caso em empresas. Então, o tempo todo nós estaremos fazendo um vai e vem de vida real, de experimento e contextualização, fundamentação teórica. Ler no livro, ler no artigo, ler em uma dissertação de mestrado, ler em uma tese de doutorado, junta informações, resume, constrói o próprio conhecimento, parte para a prática, verifica o que acontece na vida real, nas empresas do entorno da universidade, ok? Passamos agora para o nosso 5º slide. Já no 5º slide, eu vou explicar para vocês a metodologia de aprendizagem que será utilizada na disciplina e os exercícios que vocês vão colocar em prática para entender a metodologia. O tema, visão sistêmica de um processo produtivo. Um processo produtivo, em grandes números, pode ser dividido em 3 etapas: entrada, processo e saída. Aqui nós temos, nesse slide 5, primeiro informamos entradas e saídas de um processo produtivo e depois fazemos uma menção à análise da variedade de um processo com volume. Vou exemplificar um pouco de cada um, mas antes de explicar um pouco, eu vou dizer para vocês como será a dinâmica individual que vocês vão fazer. Veja só, e é importante que vocês entendam. Vocês vão pegar essa primeira imagem sem nenhuma informação e vocês vão construir um texto simples. Na verdade, vocês vão construir 1 ou 2, no máximo, parágrafos, a partir da ideia que esse autor passou para você. Ao lado você tem uma espécie de gráfico onde eu faço o contratempo, o contrabalanceamento entre variedade e volume. Eu vou explicar um pouco também. E você vai construir o seu parágrafo ou os seus 2 parágrafos com base na imagem. Parte 1 da dinâmica. Parte 2. Repare que cada imagem tem no alto dela o endereço do documento completo. E aí, segunda etapa da dinâmica, vocês vão ler o documento completo que deu origem ao pensamento, à escolha dessa imagem. E aí você vai novamente produzir um texto, que agora poderá ser um texto um pouco mais rico, e de 2 parágrafos a 3 parágrafos. E você mesmo vai promover a sua autoavaliação. Como foi que eu produzi um texto a partir apenas de uma imagem e como foi que eu produzi um texto muito melhor a partir do entendimento real de uma imagem e da leitura sistêmica das informações que tinham anteriores e posteriores à imagem. Entenderam? Agora eu vou dar uma leve explicação. O que é que eu tenho aqui em uma linha de produção qualquer? Eu tenho as entradas, eu tenho o processo e eu tenho as saídas. Vou dar um exemplo bem simples, de forma bem rudimentar, né? Se nós formos lavar um carro, organização.
arrumar as entradas. Quais são as entradas? Vou botar todos os materiais de limpeza, vou confirmar que tem água, vou confirmar que tem um espaço adequado, vou confirmar que tem todos os elementos relativos e análogos a insumos e energia para realizar o tal processo. A linha de produção, quando eu defino, vai acontecer na garagem da minha casa, na porta da minha casa, o processo em si. E a saída final. Isso aí é um exemplo bem simples para uma atividade pequena. Usualmente, toda atividade produtiva tem entradas, o processo em si e a saída. Um outro exemplo engraçado é quando nós vamos a um salão de beleza, que aí já não seria um produto, seria um serviço. Então, nós entraríamos desarrumada, a entrada, nós teríamos shampoo, hidratante, todos os insumos necessários, a energia, né, para mover o equipamento, a linha de produção, o processo, decorre o tempo e a saída, uma prestação do serviço com um aspecto diferenciado, acatando o interesse do cliente. Não esqueçam, engenharia de produção tem duas vertentes e a disciplina processo produtivo precisa consolidar essa ideia para vocês. Produto e serviços. Usualmente a engenharia de produto ela é mais clara, mas a engenharia de serviços ela cresce o tempo inteiro. Veja que um dos maiores serviços prestados que o engenheiro de produção tem uma ligação direta com isso é o serviço bancário. O produto é a gestão do seu recurso financeiro. E nessa segunda imagem, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter um gráfico onde eu explico que à medida que o projeto aumenta em variedade, ele pode, o que é que acontece com o volume? E os diversos processos produtivos que são citados aqui, nós temos 5 processos produtivos. Um processo produtivo por projeto, job shop, lotes, massa até no contínuo. Vou dar um exemplo também do senso comum para ficar mais simples. Quando eu vou para vestimentos, para roupas, né, vestiário, o que é um projeto e o que é um processo contínuo? Repare que o projeto ele tem um volume bem pequeno. Quando você analisa o eixo do X do gráfico desse slide quinto, no projeto eu tenho um volume bem pequeno e já no contínuo eu tenho um volume máximo. O que é que eu vou dar de exemplo para vocês? O que seria um projeto? O projeto seria uma produção de um vestido de noiva, porque ele vai demandar muito tempo e o projeto final vai gerar um vestido de noiva individualizado feito em um ateliê. Agora, se eu tiver camisetas básicas do dia a dia para consumo em lojas de vendas e consumo em lojas de departamento, seria um processo contínuo de produção, só para fazer uma analogia, e eu teria um volume muito maior. Eu teria, enquanto eu produzo um vestido de noiva, eu posso, no sistema de projeto, eu posso produzir 3.000 camisetas num processo contínuo, ou seja, essa relação entre volume e variedade vocês vão estudar com bem detalhamento no nosso livro de Slack, que no slide seguinte eu vou mostrar a nossa bibliografia. Entenderam a dinâmica que vai ser necessário fazer? Repetindo, analiso a imagem, produzo um texto simples porque tenho muito pouca informação. Leio o material completo que deu origem à seleção daquela imagem e produzo um novo texto muito mais complexo e comparo o quanto eu evoluí por ter lido a informação. Partimos agora para o slide 6. No slide 6, nós vamos continuar com essa mesma dinâmica. Novamente está sendo apresentado para vocês duas imagens. Uma imagem onde algumas tipologias de processos são apresentadas, né? E aí eu não vou dar muita informação porque eu quero que vocês façam a autoavaliação de como muda a nossa opinião acerca de um tema quando a gente conhece sobre o tema. As informações que vocês já têm de disciplinas anteriores, de filmes que vocês assistiram, artigos que leram, outras disciplinas que vocês já estudaram, vão lhe ferramentar para produzir o texto. Mas, quando vocês fizerem o exercício da dinâmica de ir até o material que está completo aqui na fonte e pegar esse material
e comparar o texto que você produziu, não só com a imagem, mas porque você leu de forma calma e tranquila todas as informações anteriores a essa imagem, todas as informações posteriores a essa imagem e construiu um mais enriquecedor texto e uma informação mais atual. Na segunda imagem presente no slide 6, o que é que acontece aqui? Nós temos entradas, matérias-primas e saídas. Repare que ela está no formato similar ao do slide anterior. Vou retomar só um pouquinho aqui o slide 5. No slide 5 eu estou vendo entradas nessa caixinha cor-de-rosa, processo numa caixinha verde e saídas numa caixinha lilás. Voltando para o slide 6, é essa mesma informação, só que agora ela está esquadrinhada de uma forma diferenciada e é um produto real. Esse produto real, ele diz o quê? Ele diz que nas entradas eu tenho a matéria-prima, que seria farinha, fermento, sal, aditivo, óleo, açúcar, entre outros. A água, que é uma matéria-prima muito importante, a energia, são dois insumos essenciais a qualquer processo produtivo. Depois, o processamento dessas matérias-primas, que ele chamou etapas dos processos produtivos do pão francês. É um exemplo simples, mas o que é interessante nesse exemplo? Repare que para produzir pão francês, esse autor selecionou 7 etapas, desde a pesagem, e aí a gente pode fazer a seguinte analogia: para cada etapa são pressupostos alguns equipamentos. Em uma padaria, para pesagem, nós vamos ter como equipamento o quê? Uma balança. Pode ser uma balança de precisão ou uma balança de menos precisão, pode ser uma balança automatizada, pode ser uma balança manual, mas existe um equipamento associado à primeira etapa. Depois você vem a segunda etapa com mistura, e aí nós temos aquelas batedeiras maiores do que as convencionais, onde todo o material para a produção do pão é misturado, a cilindragem que você vai associar a rolos compressores da engenharia, onde a massa é rebatida, a fermentação. O que é que a gente pensa na fase de fermentação? A gente lembra de disciplinas lá do início do período, química, física. O que a química e a física podem nos auxiliar para entendermos a fermentação como sendo uma quinta etapa de um processo produtivo? O cozimento, então vamos lá, inclusão de temperatura no processo produtivo. O que é que a temperatura faz? Como é que os átomos se comportam lá na temperatura? O que foi que eu vi na química? O que foi que eu vi na física? Então aqui eu tenho o quê? Estamos no quinto período com a disciplina processo produtivo, mas não vamos nos distanciar das disciplinas básicas que nos vão dar elemento para o entendimento. E a sétima e última etapa na visão desse autor, o resfriamento. E depois a gente ainda tem a saída, né? A saída do processo produtivo, onde o produto está pronto. E aí vocês começam a entender o que é um processo produtivo. Nesse momento, eu vou voltar um pouquinho do slide 6, porque nós já temos mais informações. Vamos voltar aqui para o slide do ementário, que é o slide 4. Eu observei o histórico, conceito e visão sistêmica dos processos produtivos. Sistema de produção de bens e serviços. Lembram que eu falei dos 2 grandes enfoques macros da engenharia de produção? São precisamente o segundo tema dessa disciplina. Bens e serviços. Bens, quando eu gero um produto, né? E essa geração de produto, ela vai ser ampliada no 7º período, quando vocês forem cursar as disciplinas de engenharia de produto 1, no 8º, engenharia de produto 2 e assim sucessivamente. O papel estratégico dos processos produtivos e os objetivos dos processos produtivos. Processo discreto e contínuo. O que é que eu já vi aqui de informação de processo discreto e contínuo? Eu já dei um exemplo bem claro. O que é um processo discreto? Discreto quer dizer o processo
Lembram da expressão da estatística, também disciplina anteriormente cursada, dados discretos e dados contínuos? O que é um processo produtivo discreto, já citado aqui na aula de hoje? A produção do vestido de noiva é discreto, leva muito tempo e gera uma produção customizada, individualizada, sob medida, construída ao longo do tempo, gerando apenas uma peça. E quando eu tenho um processo contínuo, quando eu produzo, por exemplo, para uma loja de departamento de vestuário, inúmeras camisetas no mesmo tempo, onde eu fiz uma produção discreta apenas de um vestido de noiva. E na segunda avaliação a gente vai aprofundar a racionalização de processos. Novamente, olha, aqui nós falamos em processos discretos e contínuos, e já na segunda avaliação a gente vai para projeto, lote, produção em massa, serviços profissionais, desenvolvimento de projetos junto a uma empresa e o relatório de resultados. Agora nós voltamos para o nosso slide 6, onde eu tenho aqui caixinhas azuis. Repare que eu não gostaria de dar spoiler, vocês gostam dessa palavra, para a produção do texto de vocês, mas ao explicar algumas informações tem que ser dado. O que é que eu tenho aqui no slide 6? Eu tenho o processo discreto, sob encomenda e repetitiva, e o processo contínuo. E algumas explicações, aí você já está associando projeto, job, já tem uma nova nomenclatura junto com massa, né? E aí vocês podem associar e devem o slide 6 com o slide 5, onde eu apenas fiz menção à variedade e volume. Quando é que eu vou entender esse monte de informação ao mesmo tempo? Quando eu ler o material que deu origem à seleção dessas imagens. Essas imagens são selecionadas com a intenção de facilitar o aprendizado de vocês, mas a compreensão dessas imagens só se dá a partir de uma leitura clara e concreta das fontes das imagens. E agora a gente vai começar a entender o seguinte: com todas essas imagens, vamos paralisar aqui no slide 6, vocês vão se preparar para a terceira etapa da nossa aula. Então, em uma primeira etapa, é esta que está acontecendo agora, uma visão generalista de como vai proceder o nosso aprendizado. O segundo momento, vocês vão ler individualmente, com atenção, criar o seu próprio conhecimento e produzir um novo texto. E esse novo texto é feito a partir das informações que você tem no seu texto que deu origem à imagem pensada ou selecionada para ser colocada aqui. O que é que acontece? Você vai verificar uma evolução. E agora, na terceira e última etapa da nossa aula, os últimos 50 minutos, é o trabalho em equipe. E nessa oportunidade do trabalho em equipe, vocês vão ter a opção de comparar suas ideias com as ideias do seu colega. E aí vai acontecer as tomadas de decisão. Então, uma pessoa entende que o que é mais importante para aquele texto é algo, outra entende um pouco diferente, e aí vocês debatem, vocês chegam a um consenso, e aí é mais rico. E vocês vão estabelecer novamente um novo paralelo. Esse novo paralelo, ele se dá a partir do momento que você compara a ideia individual com a outra ideia individual, junta e forma a ideia coletiva. Terceiro momento da aula é em equipe, né? E o que foi que aconteceu até o presente momento? Foi dado para vocês imagens selecionadas com mapas conceituais ou fluxogramas ou imagens resumidas. Alguns nomes podem ser dados a essas imagens aqui. Vamos retomar o slide 5. Aqui tem um agrupamento de caixas interrelacionadas na primeira imagem, onde eu associo entradas, processos e saídas. Na segunda imagem, eu tenho um formato de um gráfico. Tanto a primeira quanto a segunda imagem apresentada, elas têm as características de resumir a ideia. Repare que na primeira figura, que é entradas e saídas de um processo produtivo, você já tem ideia de que de uma forma constante eu entro
insumos e materiais, eu processo e eu saio. Eu tenho a caixa de entrada, a caixa de saída e a caixa grande de processamento. Justamente, a nossa disciplina é processo produtivo. Na segunda imagem, eu tenho uma variação e um volume, que são analisados de forma comparativa. Vocês imaginam, vamos falar de arranjo físico. Como é o arranjo físico de um ateliê para produzir um vestido de noiva customizado no formato artesanal? Vocês já fazem a composição. Como é uma fábrica em larga escala para produzir continuamente camisetas? Vocês já fazem ideia. Então, também é interessante que vocês façam uma varredura no material que está disponível e em outros materiais para vocês começarem a entender, principalmente, a comparação entre volume e variedade. Quando aumenta o volume, o que acontece com a variedade? Começa a diminuir, né? Aquela ideia do conceito de vasos comunicantes, né? Quando você dá vazão a uma dimensão, você perde dimensões na outra dimensão avaliada. E no slide 6, eu reforço a mesma ideia. Informações individualizadas de processo discreto e contínuos e o famoso processamento das 3 caixas. Caixa de entrada, a caixa de processamento e a caixa de saída. Eu gosto sempre de brincar. O que é que eu tenho de processo produtivo na disciplina de processo produtivo? Eu tenho alunos com poucas informações, 4 meses de leitura, de estudos, de trabalho individualizados, de trabalhos em equipe, de assessoramento que o professor vai dar, né? E aí, ao final, o que é que eu tenho que ter como processo produtivo ao final do processo? Alunos que aprenderam alguma coisa. Só faz sentido se vocês aprenderem. É esse o objetivo da disciplina como um todo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a bibliografia básica da nossa disciplina. Como outras disciplinas, nós vamos tomar 3 livros como bibliografia básica, mas existe um livro aí que eu gostaria de fazer um destaque para vocês, que é o livro de Administração da Produção do SLAC. Como vocês podem conseguir esse livro? Olha, existe uma sala de estudos aqui no andar da nossa sala de aula, onde vocês vão encontrar um volume do livro do SLAC. Existe a Biblioteca Central, lá na sede da universidade, onde vocês vão encontrar, além do SLAC, outros temas, outros livros de bibliografia básica para disciplina processos produtivos. O que é que vocês, além da bibliografia básica, no slide 8, nós vamos observar qual é a bibliografia complementar da disciplina. E tem várias informações aí de livros, e o que é interessante é o seguinte: a cada semestre nós vamos fazer uma revisão dessa bibliografia. E eu gostaria de perceber com os alunos que se interessarem, que livro mais a gente pode acrescentar? Qual é o livro que vocês acham que não está fazendo mais, já não está tão atual? Vamos discutir, vamos debater, vamos agir nessa bibliografia, tanto complementar como na bibliografia básica. Outra coisa que vocês podem fazer, né? Vocês conhecem os alunos dos semestres subsequentes, entre em contato com eles. Eu acho muito interessante, não na hora da avaliação, mas antes da avaliação vocês podem e devem pescar à vontade. Vocês gostam desse verbo, eu também gosto, né? Estamos na beira do Rio São Francisco. Então, pesca informações com o aluno que fez a disciplina anteriormente. Veja o que é que ele tem de anotação. Veja quais foram os exercícios que ele já fez. Se ele tem um livro online, se ele tem um livro físico, se ele pode lhe emprestar, né? Crie uma rede de informações, descubra uma maneira de se focar fundamentalmente. O que é que a gente vai fazer o tempo todo? A gente vai comparar teoria com prática. Teoria com prática. A teoria lendo, a prática fazendo. O que é que eu trouxe aqui para vocês? No slide 9, a imagem da capa do livro, a 3ª edição do SLAC. Só para facilitar o acesso de vocês ao livro lá na sala de estudos ou na biblioteca. Aqui na sala de estudos
Eu sei que a edição é a 3ª edição, mas lá na biblioteca eu acredito que já é uma edição mais atualizada, ok? Vamos para o slide 10. Agora a gente vai, os nossos 3 últimos slides, mas o que é que eu quero que vocês entendam como é essa dinâmica? São 2 observações. Primeiro, nós trabalhamos da seguinte forma: veio a imagem e você construiu o texto. Veio a 2ª imagem e você construiu o texto. 3ª e a 4ª, foram 4 imagens trabalhadas nessa disciplina para vocês produzirem texto a partir de imagem, lerem textos que deram origem àquela imagem, produzir novo texto, comparar. Fazer de forma individual, fazer de forma coletiva. Comparar o que você evoluiu, você com você mesmo, só porque tinha mais fonte bibliográfica, e você com a equipe, porque uma pessoa pensa da outra e usualmente alguns dos nossos colegas veem o que nós não estávamos vendo e vice-versa. Nós vemos algo que o nosso colega não estava vendo. Agora a gente vai fazer o inverso. O que é que eu quero de vocês aqui na análise dos slides 10, 11 e 12? O que é que eu quero aqui? Na análise desses slides, eu tenho o quê? Eu tenho uma otimização do processo produtivo. Inicialmente, no cabeçalho do slide 10 e repetidos nos slides 11 e 12, nós temos o endereço, né? E o interessante é que esse material eu selecionei de uma empresa júnior. E este é o período que vocês já devem estar começando a se familiarizar com a empresa júnior. E processo produtivo é a primeira disciplina com o foco na prestação de serviço, na consultoria. Então tem uma abordagem. Na página 11 nós temos métodos para otimizar uma produção e a descrição do processo. Repare que já existem alguns negritos, como esse azulado de mapeamento de processos. Então, aqui o que é que vocês vão fazer? Que é precisamente o inverso do que vocês fizeram no começo da aula. Vocês vão identificar no texto quais são as palavras que vocês consideram que são palavras-chave. O que é uma palavra-chave? É a palavra que resume uma ideia. No começo, nós vamos fazer várias dinâmicas desse tipo. Alguns alunos pegam mais rápido, cada um vai ter a sua velocidade de aprendizagem e a tutoria da disciplina vai auxiliar vocês a perceber quando vocês conseguiram identificar a palavra-chave do texto. E aí vocês vão primeiro identificar palavras-chave desse item, que são os métodos para a otimização da produção. Na descrição do processo, ainda constante na página 11, vocês também vão selecionar as ideias-chave através das palavras-chave. Passando para o slide 12, o que é que eu tenho no slide 12? Uma análise de desempenho, né? Tudo aqui é um texto individualizado de otimização de processo produtivo, que seria uma conclusão da aula de hoje. O que foi apresentado para vocês, nós fizemos no formato de uma introdução, o desenvolvimento com algumas noções dos assuntos iniciais da disciplina e uma conclusão com um texto diferenciado. E aqui, se vocês observarem, na conclusão está em destaque em azul o ciclo PDCA, no final da página 12. Onde é que nós trabalhamos o ciclo PDCA? Na disciplina de administração científica, que é ofertada no mesmo semestre que vocês estão trabalhando o processo produtivo. Então, só relembrando. Da mesma maneira que nós dividimos os assuntos em primeira avaliação, segunda avaliação, primeira parte da primeira avaliação individual, segunda em equipe, também para o aprendizado do elenco de todas as disciplinas que constituem o curso, aproximadamente 60 disciplinas, 60 e poucas, eles também são divididos, mas os assuntos se interrelacionam, né? Então, ciclo PDCA, vocês trabalham com um detalhamento maior na disciplina de administração científica, e aqui a gente busca o ciclo de PDCA na disciplina de processo produtivo. Aqui vocês vão fazer o inverso. Vocês vão construir mapas conceituais, fluxograma, figuras ilustradas. A nomenclatura a gente vai escolher ao longo do tempo, né? Que na verdade
Produto final do fichamento de um texto que eu queria entender. Como foi que eu fiz esse fichamento? Como é que eu pontuei através de uma imagem? E agora vocês constroem de forma individual, e nesse momento aqui você não tem duas opções de construir antes e depois de conhecer o texto, porque você já vai construir o seu mapa conceitual a partir do texto. Mas nos 50 minutos finais vocês também precisam comparar o mapa conceitual que vocês prepararam sós com os mapas construídos pelos colegas, e aí vocês vão construir um mapa coletivo. Isso demanda muita atenção. Isso demanda muita dedicação. Então, eu tenho um mapa conclusivo a partir dessa conclusão, que foi feita sob otimização dos processos produtivos. Esse é o nosso slide 12. Então, a partir desses 3 últimos slides, vocês irão montar um mapa conceitual resumido. Ok? Retomando agora no nosso terceiro slide, eu tenho um fechamento dos objetivos da aula. Depois, não só depois que você passa por essa primeira etapa dos 50 minutos, quando você cumprir os 50 minutos individuais, depois dessa orientação, os 50 minutos em equipe, obrigatoriamente, de uma forma ideal, vocês devem retomar o slide 3 e fazer as seguintes perguntas para vocês. Eu agora conheço a ementa da disciplina, eu entendi a metodologia de ensino da professora Tânia, ficou claro para mim como eu vou ser avaliado, como é essa história de avaliação individual, avaliação coletiva, como vai funcionar
crie, comecem a anotar, façam uma espécie de checklist para o nosso próximo encontro. Quais as dúvidas que vocês têm? Como é que eu posso ajudá-los nas dúvidas que esse momento gerou para você? E a importância do trabalho em equipe, eu quero ouvir de cada um. Nós sabemos que existem algumas dificuldades, mas nós precisaremos descobrir o caminho. E podemos utilizar a metodologia do PDCA, do planejar, fazer, checar e agir e voltar. Então, o que é que está acontecendo em cada equipe, o que é que a gente pode retomar para fazer o trabalho em equipe ser rico. Essa aula inicial foi para apresentar conceitos introdutórios. Vocês vão se questionar. Eu já tenho uma noção da disciplina, eu já entendi como é a inter-relação entre os assuntos. E esse vai e vem de explicar ideias-chave versus construção de imagens. Resumidamente, eu tenho uma imagem, eu produzo um texto. Ok? Eu tenho um texto, eu produzo uma imagem. E o que é interessante e que nós poderemos fazer uma dinâmica final? Não agora, mais adiante. O que é que nós poderemos fazer? Nós poderemos ofertar para vocês o mesmo texto, para vocês construírem os mapas conceituais. E se todo mundo tiver internalizado a ideia do que é uma palavra-chave, esses mapas conceituais vão ficar parecidos. Eles podem ficar com um layout diferenciado, com um formato diferenciado, com um tamanho diferenciado, mas a ideia que vai comunicar é uma ideia similar, ok? E vice-versa. Como poderá ser construída uma dinâmica? É apresentado para vocês um mapa conceitual bem completo, bem rico de informações, e vocês vão produzir textos que, se nós compararmos um texto com o outro, e se a metodologia ficar bem clara para vocês, esses textos vão comunicar a mesma ideia. Serão únicos porque um texto é individual, mas comunicarão a mesma informação. Então, qualquer dúvida, vocês vão passar um e-mail para mim, vocês vão me mandar um áudio e, por enquanto, nosso momento inicial de 50 minutos vai ser concluído agora.